Olá, estamos começando mais um Rio Grande que dá certo. Hoje, recebendo Arcione Piva, diretor do Grupo Elevato e presidente do Cindy Lojas Porto Alegre. Arcione, seja bem-vindo ao Rio Grande que dá certo. Obrigado, Osiris. É um prazer enorme para a Elevato, Cindy Lojas, estar aqui presente no teu programa. Sempre é um privilégio poder conversar contigo. Prazer todo nosso ter. São dois grandes parceiros do Grupo Bandeirantes já há décadas, né? Tanto o Grupo Elevato quanto o Cindy Lojas Porto Alegre. Num mês em que a gente está aí com uma série de matérias justamente abordando a reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul, um ano após a tragédia climática, o varejo já conseguiu se reconstruir totalmente em Porto Alegre? Qual é o teu sentimento nesse momento? Bom, Osiris, quando a gente fala com o varejo em si, ele se recuperou. Não quer dizer que as empresas que foram atingidas se recuperaram. Sim. Se a gente olhar o histórico de arrecadação de ICMS e de empregos, até da geração de empregos, da empregabilidade, estamos até melhor do que estávamos antes das enchentes. Está empregando, então. Está empregando. Ele está empregando, isso é uma notícia boa, né? Mas temos muitos empreendedores que não conseguiram retomar suas atividades por vários motivos, né? Um, porque perderam tudo e não tinham capital de giro e não conseguiram buscar os recursos com os bancos oficiais, aí, com aqueles recursos subsidiados, que é o que daria possibilidade de eles retornarem, né? Então, não houve essa adesão, no adesão, caso, né, de 100%. Né? Uma boa parte... Aí não, é difícil precisar até o número, Osiris, de quem... até porque aí não encontra mais, né? Então, Sim. a gente não consegue precisar. E muitos negócios mudaram. Muitos migraram, né? Migraram, saíram de um endereço para outro, entrou outros negócios no mesmo lugar. Então, mas o varejo, como assim, se olhar como um todo, a gente, antes das enchentes e depois das enchentes, ele recuperou tanto na geração de emprego como na geração de tributos para o Estado. Agora, os programas, tanto federal quanto estadual, foram insuficientes? Foram insuficientes. Na nossa avaliação do Cindy Lojas, eles foram insuficientes. Muita gente que precisaria, ou estavam com alguma negativa que não conseguiram resolver. Se não se enquadrava, ou estavam com alguma dívida ainda contraída anteriormente, aí a avaliação de crédito dos bancos não permitiu que ele retomasse novo empréstimo. Isso houve uma boa parcela dos empreendedores que não conseguiram tomar o recurso, até pela rapidez que ele acabou, que os recursos acabaram. Sim, é um cenário ruim. Isso é ruim para o setor, porque eles não voltam mais, no caso, eles têm que ser retidos aí no segmento, né? Com certeza. Esses, ou eles mudam de segmento, né, ou vão buscar emprego como empregado, né? O varejo ele é formado, na sua essência, por micros e pequenos empreendedores. Então, a grande maioria, quando a gente fala aqui de Porto Alegre tem em torno de 95% dos negócios de varejo são MEIs, micros e pequenos empreendedores. Sobra aí 5% para médios e grandes, da quantidade de negócios, né? Sim. Não é do volume de vendas, da quantidade de negócios, porque o volume de venda acaba sendo um pouco maior essa diferença, né? Porque os grandes acabam vendendo muito, né? Comparado com os pequenos, então... Sim, tem volume, né? Tem volume, exatamente. O pequeno tem pouco volume. Então, essa é a grande dificuldade. Num evento como esse das enchentes, quem é pequeno, ele teve mais dificuldade, porque ele precisava estar cuidando lá da limpeza do negócio dele, ele precisava estar cuidando de retirar água, ele precisava cuidar, às vezes, da família, que também perdeu a casa, e aí ele não conseguiu ir atrás do recurso. Sim, não estava capitalizado. Não estava capitalizado, não conseguiu atrás do recurso, e aí ele não conseguiu retomar o negócio. Quantos associados tem hoje o Cindy Lojas? Cindy Lojas representa hoje em torno de 25 mil CNPJs em Porto Alegre e Alvorada. 25 mil? 25 mil CNPJs. Como é que tem sido o ano para os CNPJs aí? Aí é outro cenário, né? Vamos tirar a enchente fora. Tirar a enchente fora. O pós-enchente, nós estamos com uma dificuldade grande em função do alto custo do dinheiro, né? Juros. Taxa Selic muito alta dificulta, mesmo aqueles que eventualmente poderiam buscar um recurso no sistema financeiro por ter crédito, mas o custo do dinheiro está muito alto. Isso reduz o consumo, por consequência, reduz
a possibilidade da retomada desses empreendedores que tiveram algum tipo de problema durante a enchente, né? O juro ele é um problema que afeta todo mundo, independente do tamanho, né? Ele afeta todo mundo. Sim, essas empresas, NPJs hoje, esses investidores, a grande maioria são empresas familiares? A grande maioria são empresas familiares. Eu não sei precisar aqui o percentual, mas perto de 99% são de empresas familiares, desses pequenos, né? Sim, sim. Tem surgido novos ingressando? Surge todo dia. A abertura de novos negócios no varejo tem sido muito maior do que o fechamento. Então, especialmente as MEIs, né, ela tem crescido muito. O microempreendedor que abre uma lojinha que tem um funcionário, ou ele, às vezes a própria mulher, o próprio homem, ou eventualmente marido e mulher e filho. Então, essas empresas têm surgido com uma velocidade maior do que o fechamento. A abertura tem sido maior do que o fechamento. Mas é interessante que eles deixem de ser MEI ali, a gente cresçam, né? Subam no degrau. Né? Esse é o desafio, passa né? a ser microempresa, passa a ser média, né? E para chegar a uma grande empresa. Exatamente. Né? O Cindy Lojas assessora isso, olha esse lado do empreendedor também? Sim, a gente tem muitos eventos que a gente faz, né? O Cindy Lojas faz muitos eventos. Até a criação do Connector Hub no Cindy Lojas foi o objetivo foi exatamente esse, né? De aproximar a tecnologia do pequeno empreendedor, aquele que não tem condições de, por conta própria, ir buscar tecnologia no mercado tradicional, lá na rua, ele pode vir e se abastecer desse conhecimento que o Cindy Lojas tem e colocar no seu negócio de uma forma muito mais simples, e mais barata, inclusive, né? A gente está lá sempre para ajudar a diminuir os custos do lojista. Esse é um dos exemplos. Claro. A gente tem muitos eventos de conhecimento, de treinamento, de qualificação, que a gente faz tanto para o empreendedor como para seus colaboradores também. Isso a gente faz o ano inteiro, tem uma grade o ano inteiro de qualificação para transformar o pequeno varejista em um médio, um grande varejista. Sim, porque isso é uma roda da economia, ele vai empregar mais, ele vai faturar mais, isso é uma roda positiva, né? Com certeza, esse é o nosso grande desafio no dia a dia dentro do Cindy Lojas, é ajudar o pequeno, e a gente tem muitos produtos, né? São mais de 50 produtos que a gente tem, com custos menores do que ele poderia conseguir no mercado, sendo nosso parceiro lá, né? Então, o nosso desafio é que ele enxergue isso e nos use, né? Sim, eles têm procurado o Cindy Lojas? Tem procurado. A gente gostaria que tivesse muito mais procurando, né? Mas tem procurado, sim. Tem muitos. E quando eles vêm e percebem o valor que o Cindy Lojas tem para eles ficam muito gratos, né? E saem alardeando para o mercado. Isso tem nos ajudado também a trazer outras pessoas para dentro do Cindy Lojas, né? Então, isso ajuda bastante. Sim, porque o Cindy Lojas tem um olhar justamente para o empreendedor, por isso que ele formata os produtos, né? Com certeza. O Cindy Lojas é formado... Toda a diretoria do Cindy Lojas é formada por empreendedores em atividade. Então, todos que estão lá na diretoria, são 36 diretores, todos nós somos empreendedores em atividade. Cada qual uma atividade diferente do varejo. Tem de todas as atividades, né? Material de construção, móvel, decoração, floricultura, livraria. Tem muitos segmentos que a gente tem na diretoria, né? E isso ajuda a gente compreender quais os desafios que o varejo tem e buscar soluções para esses varejistas. Qual desses segmentos tem sofrido mais atualmente? O que me parece assim que tem sofrido mais é a moda. Roupa? Roupa. Pela concorrência, especialmente dos chineses. Esse tem sofrido mais. Que é o caso do sapato também, né? Tem sofrido bastante. O sapato... Mas o sapato ele tem ainda um pouquinho mais de proteção. E tem lá E exporta, né? E exporta também, exatamente. Não é o caso do varejista de roupa, ele tem mais... Estou falando do varejista aqui, né? Sim. A moda, a indústria de moda no Brasil, ela se foi já há bastante tempo, né? Sim. A gente vai precisar retomar ela, começar quase do zero, né? Sobrou muito poucas, né, empresas que produz moda no Brasil. Sim, eu tive aqui o pessoal da Bicalçado também. Tênis hoje vem tudo lá de fora, né? A grande maioria. A grande maioria é produzida. O chinês coloca no país assim uma quantidade de tênis absurda. Né? E aí é aquele problema que a gente já discutiu muitas vezes lá no Cindy Lojas, a gente tem discutido em todos os canais que a gente pode levar, é a baixa tributação, especialmente quando o consumidor compra de fora do... O incentivo, né? A concorrência acaba sendo desleal, né? Nós
pagamos aqui no mínimo 34,5%, 35% de imposto na... 34,5%? O varejo lá sim. Não varia entre 30% a 40% tributação. E o importado vem com 20%, né? A diferença é muito grande ainda. Precisaria melhorar essa relação de tributação, especialmente para quem compra como consumidor, né? Sim. Então, aí vira uma concorrência predatória, né? A gente chama de concorrência desleal. Desleal, né? Mas é predatória, né? Nada contra quem trabalha lá na China, mas a gente poderia gerar emprego aqui. Casualmente, hoje, no início da tarde, eu tive um... Sim, quantas empresas de roupa nós tivemos, né? Na década de 70, 80, nos anos 90. Muito, né? Na Serra aqui, muitas malharias, exatamente. Né? A gente vai ali, infelizmente, a gente enxerga, dá para contar nos dedos a quantidade de empresas, de indústria que se mantiveram, né? E função exatamente dessa concorrência desleal com um produto importado, especialmente da Ásia, né? Não necessariamente só da China, né? A gente está conversando com o Arcione Piva, empresário, presidente do Cindy Lojas, diretor da Elevato Construções, do Grupo Elevato. Vamos fazer um breve intervalo no Rio Grande que dá certo. Nós já voltamos e você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo Arcione Piva, diretor do Grupo Elevato, presidente do Cindy Lojas Porto Alegre. Vem aí a Feira Brasileira do Varejo, que é uma grande vitrine, né? O que ela representa para o segmento hoje em matéria de tendências, Arcione? Bom, a FBV é um evento que o Cindy Lojas faz já, essa é a 11ª edição, e a preocupação nossa é trazer aquilo que tem de mais atual para o varejo. Normalmente a gente vai ou manda equipes para Nova York, né, em janeiro, para olhar lá a NRF, e a gente volta com ideias para levar para a nossa FBV. A NRF é o principal vitrine é o maior evento de varejo do mundo. Não é do mundo. E nós temos a pretensão com a nossa FBV aqui de ser o maior evento da América Latina. E a partir desse ano a gente fez uma parceria, a partir de 2025, uma parceria com o Sebrae Rio Grande do Sul. E temos o compromisso também do Sebrae de transformar, o Sebrae usa aqui uma comparação com a Mercopar, que vocês conhecem muito bem. Cobrir lá. Nós queremos ser a Mercopar do varejo. Então, ter a importância que a Mercopar tem para o varejo, tem para a indústria, a FBV quer ser para o varejo. Então, para realizar esta edição deste ano, a gente está trazendo palestrantes internacionais para cá. Lee Peterson, que é o principal palestrante para o público brasileiro em Nova York, na NRF, vai estar conosco no dia 22, aqui dia 22 de maio, na FBV. Nós temos além dele, mais uma centena de outros palestrantes que vão estar trazendo conteúdo muito voltado para as soluções do varejo. Nós vamos trabalhar com marketing, com vendas, gestão, com inovação, produto, gestão. Os assuntos são... É bem amplo, né? Não necessariamente só para o varejo, mas ele é bem amplo. Qualquer um que deseje agregar conhecimento à sua carreira pode nos acompanhar na FBV, que certamente vai receber conteúdos que vai agregar na sua carreira. Fala de tendência de produto também? Tendência de produtos, a tendência do mercado, como o mercado deve se comportar daqui para frente, né? São temas que a gente traz que vão ajudar muito no nosso dia a dia. São muitos expositores, né? São mais de 100 expositores lá levando soluções para o varejo nesses 3 dias, né? Que vai acontecer nos dias 21, 22 e 23 de maio na Fiergas aqui em Porto Alegre. A inteligência artificial já está no varejo? Sim, bastante. A gente tem usado muito. É um dos temas também que vai ser tratado na FBV, né? Além de ter produtos com uso de inteligência artificial, vamos ter palestras tratando desse tema durante a FBV. Porque ela vem revolucionando o mundo nos mais diversos segmentos, né? Então, tem que passar por aí, né? A inteligência artificial, a gente, cidadão comum, ele não tem noção de quanto ele utiliza da inteligência artificial, né? Um celular, uma televisão, enfim, o ponto que você está usando aqui para gravar esse programa aqui, para estar aqui fazendo esse programa, ele está usando inteligência artificial. A gente não se dá conta da quantidade, mas tem hoje
o ChatGPT e outras ferramentas, né, que são... É o primeiro estágio da inteligência artificial. Ele na verdade, é um pouco mais. É o segundo estágio. É o segundo estágio. Esse já é o segundo estágio. Né? O primeiro é esse que a gente usa, que a gente nem percebe. Né? O segundo estágio são essas ferramentas, né, que ajudam a gente diminuir o nosso esforço físico para realizar alguma tarefa. Em vez de ficar lá 2, 3 horas escrevendo a caneta um texto, você pode pedir ajuda para a inteligência artificial. Ela vai te ajudar. O argumento ela vai fazer. Exatamente. Mas é muito importante o conhecimento, né, das ferramentas. Ela precisa ser entendida, compreendida. Vai fazer um briefing de vendas, ela elabora a partir do teu argumento. Exatamente, mas ela precisa ser utilizada como um meio, e nunca como um fim. Sim. Tá? Porque se ela for usada como um fim, ela acaba assim, perdendo o sentido. Né? Então, o que a gente trabalha muito é de fortalecer a inteligência artificial como um meio para ajudar as pessoas a viverem melhor, a terem mais tempo de vida, né? Mais qualidade de vida. Sim, para participar da FBV é só se associar ao site e fazer o cadastramento. Para participar, ainda temos possibilidade de tanto de expositores como de congressistas, né? feirabrasileirodovarejo.com.br ou no site do Cindy Lojas, cindylojaspoa.com.br. Aí vai no ícone lá, Feira Brasileira do Varejo, também encontra. É muito fácil, né? Se escrever Feira Brasileira do Varejo no Google, já vai direto lá e tem passagem obrigatória de aprimoramento, né? Tem que passar pela FBV. Agora, a gente fala em varejo, a primeira coisa é vendedor. Ainda vale ouro um bom vendedor, Arciano? Sempre valeu e sempre vai valer. O bom vendedor ele tem realmente uma joia, vamos dizer assim, né? Porque quem tem essa capacidade de se comunicar com o consumidor, de entender os desejos do consumidor e transformar isso num negócio, ele realmente precisa ser valorizado. Isso vale para todos os segmentos. Faz muito bem, né? A gente faz muito treinamento nesse sentido. Pois eu ia chegar nisso, né? De poder preparar essas pessoas, as equipes de vendas dos empreendedores lá, para que eles possam ser essa joia rara no varejo. Tem aquele que é nato e tem outro que é preparado, né? Que acaba se formando o vendedor, né? Com certeza. Tem coisas que a gente leva da própria natureza nossa, né? Mas tem muitas coisas. Técnicas de venda, aprimoramento, conhecimento de produtos. A parte técnica a gente aprende muito fácil. Muito fácil. Basta dedicação, precisa ter tempo, né? Ter alguém que ajude, né? Mas isso é possível aprender, né? Então, se a pessoa tem vontade, se ela quer, ela tem possibilidades muito boas de aprender e se tornar essa joia rara que a gente tanto deseja no varejo. Porque a venda hoje é uma experiência, né? Muitas vezes o consumidor chega, ele às vezes sabe tanto ou quanto o vendedor sobre o produto, né? E a abordagem é fundamental aí. O vendedor, ele tem lá, numa loja de roupa, tem lá 100, 200, 500 modelos, né? Vamos pensar Vocês pensaram na loja de material de construção, que é o caso da Elevato, eu ia chegar tem 10, 12 mil SKUs, itens lá. O cliente, ele vai lá na loja, ele precisa de um piso. Ele quer aquele piso, mas o vendedor tem que saber das 10 mil opções que tem, né? Se é o mais adequado. Se é o mais adequado, não é o mais adequado. Então, é por isso que ele vira uma joia rara, né? O vendedor vira uma joia rara, porque ele precisa concorrer, no bom sentido, com a internet, que tem lá tudo. Alguém vai lá e escreve o que cada produto representa, e depois o vendedor precisa ter muito na cabeça para poder explicar para o consumidor que aquele produto que ele está levando, ele é melhor do que aquele outro, ou é igual àquele terceiro, enfim, que vai resolver aquele problema que ele precisa, porque isso lá na internet é muito difícil saber, porque cada problema de um cliente, de um consumidor é único. Então, o vendedor tem essa capacidade de poder solucionar um problema único. E ainda fidelizar o cliente. Esse é porque o cliente bem atendido, ele volta, né? E fala bem. O boca a boca ainda funciona? Funciona muito bem. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava conversando com um amigo de outra entidade. Eu te indiquei lá da tua empresa um amigo meu que estava precisando resolver um problema na casa dele. Muito obrigado. É isso que a gente quer, né? Sim. Porque ele foi bem atendido. Quando ele esteve na nossa empresa, ele acabou retornando, indicando para um terceiro, né? Então, isso ajuda muito, isso vale muito. Formamos vendedores, então, hoje, né? Não tem carência no mercado?
Nós temos carência de mão de obra qualificada em todos os segmentos, não é só no varejo, aí eu vou falar para todos os segmentos, desde a comunicação até o vendedor, desde o vendedor até o presidente de empresa. Nós temos muita dificuldade de mão de obra qualificada. Se a gente olhar a quantidade de pessoas que estão sem emprego, a gente não pode, né, ter dificuldade de mão de obra. A gente tem porque a gente não tem a mão de obra qualificada. Então, esse é o nosso grande desafio, né? É ter mão de obra qualificada, mas em todos os segmentos. Isso é fundamental. Eu lembro do tempo das escolas técnicas faziam muito esse papel, né? Na década de 70, 80, no caso. Né? Ajudava muito. Ajudava muito. Muito. Agora, a gente fala em varejo, fala em balcão e fala em plataforma virtual. A venda online já é representativa hoje? Ela é como negócio representativa, ela representa no Brasil em torno de 12% a 15% do varejo, é bastante. Nós não temos nenhuma empresa varejista que tenha esse tamanho de mercado, né? Como rede, enfim, as maiores redes não têm esse tamanho. Então, ela é uma grande rede, assim, que está em todo o Brasil, porque ela está na palma da mão. Claro, está no celular. Né? Está no celular, está em qualquer lugar. Né? Então, se olhar como um negócio, né? A internet, os e-commerce, né? Eles são uma grande rede, né? Que representa em torno de 12% a 15% do varejo. Mas nós estamos aí 85% do mercado de forma presencial, em shopping center, em lojas de rua. A loja não deve acabar, não vai acabar. Ela vai ser muito valorizada daqui para frente, porque as pessoas precisam desse contato, né? O ser humano necessita desse contato. O desafio é entregar aquilo que o consumidor quer. Nós, como varejista, não podemos esperar que o cliente queira ir na nossa loja. Nós temos que gerar o desejo dele sair de casa e ir para o nosso negócio. Esse é o grande desafio hoje, é gerar um desejo para o consumidor, que ele diz assim, eu tenho que ir lá naquela loja porque o que eu estou vendo lá, eu tenho que ir naquele... Sim, ele muitas vezes faz a pesquisa no celular ou na plataforma virtual e vai ao balcão. E vai na loja porque ele diz assim, lá eu vou resolver meu problema, minha necessidade, enfim. Mas nós, como varejistas, e esse é o papel do Cindy também, né, de treinar a mão de obra para que tanto o empreendedor como os seus colaboradores, né, para que eles tenham essa capacidade de fazer essa leitura e fazer essa geração do desejo no consumidor para ir para os negócios do varejo. Isso é fundamental. Né? A gente está conversando com o Arcione Piva, presidente do Cindy Lojas, diretor do Grupo Elevato. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos em instantes. Você fica conosco. Estamos voltando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo Arcione Piva, diretor do Grupo Elevato, presidente do Cindy Lojas Porto Alegre. Vou falar um pouquinho do mercado de construções, né? Nós temos aí várias construções no estado, com o advento também da reconstrução do Rio Grande do Sul, né? Como é que está esse mercado, né, de material de construção, de acesso direto? Bom, o varejo, como um todo, tem sofrido bastante esse ano. Não tem nada a ver com as enchentes, e sim com outro problema, que com os juros altos. O varejo é muito suscetível, muito sensível a juros altos. Né? O consumidor que é o grande consumidor, que é vamos dizer assim, a classe A, C, D e E, ele perde muito poder de consumo no momento de juros muito alto, porque os preços aumentam e o salário não acompanha no mesmo ritmo, então ele perde poder de consumo, isso reduz a capacidade de consumo, e isso acaba afetando o varejo. A construção civil ela tem um time diferente, né? Ela demora muito tempo para o investimento gerar um retorno, né? Claro. Então isso acaba também nesse momento, as empresas que constroem ou que reformam, ou até os consumidores, né, vão fazer uma obra, uma reforma, quem tem dinheiro, o classe média, alta, que tem dinheiro que pode investir, ele fica pensando, se eu deixar meu dinheiro lá no banco, ele está rendendo 13%, 14% ao ano. Por que eu vou tirar o dinheiro se eu posso esperar mais 6 meses, mais um ano para fazer esse investimento? Então, o juro alto ele impacta muito diretamente no varejo. E material de construção ele é
impactado diretamente. Diretamente com o juro alto. Ele mesmo que a gente tenha um boom da construção civil. Mas a construção civil, vamos dizer assim, vamos falar em estradas, não chega no... Pontes, ele gera, melhora a economia do Estado. Construção civil, mas no caso, é reforma da casa e construção de condomínio. Isso, né? Esse que dá uma parada, que é onde tem a grande geração de empregos. Né? Hoje, o varejo do Rio Grande do Sul, ele tem em torno de 650 mil empregos. É o maior empregador individualmente. 650 mil? 650 mil empregos. O comércio, o setor terciário como um todo tem 1,5 milhão de empregados. A indústria, ela emprega 500 mil pessoas. Então, o varejo ele tem 30% mais do que a indústria. É um grande gerador de emprego. E além de ser um grande gerador de emprego, é o que gera o varejo, né? Que é onde o material de construção está inserido, gera geralmente o primeiro emprego, né? É a entrada para a qualificação das pessoas. Mas estamos com uma dificuldade em função dos juros. A gente pode apontar outros problemas, o principal hoje é o juro que tem atrapalhado bastante o varejo. A redução dele ajudaria bastante. O material de construção ele acaba sendo impactado mais diretamente por uma obra, nunca ser ninguém faz uma reforma com 100, 200 reais, né? Sim. O valor investido sempre é um pouco maior, né? E tem crescido o valor da matéria-prima também, né? Ele cresceu bastante e agora estabilizou, ele parou. Eu imagino, assim, a gente imagina que tem até uma tendência dele ficar por um bom tempo. Se ele fica um bom tempo no mesmo preço, é mais ou menos a mesma coisa que baixar agora e daqui a pouco subir de novo, né? Se ele estabiliza por um bom tempo, o dinheiro, de novo, né, o consumidor está lá com o dinheiro aplicado. Sim. Se ele deixar 6 meses aplicado e o preço no varejo não aumentou, o dinheiro que ele tinha 6 meses atrás hoje vale muito mais. Ele pode comprar mais coisa do que ele comprava há 6 meses atrás. Arcione, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Eu acho que não só para o Rio Grande, mas para o Brasil dar certo, a melhora da educação é com certeza a educação, desde a educação básica, ter ensino técnico de qualidade. Acho que nós precisamos urgentemente trabalhar a educação para que a gente possa ter um futuro melhor para nossas gerações futuras e para a nossa própria geração. A gente tem, como entidade, tem percebido muito essa dificuldade de encontrar empregados qualificados, profissionais e cidadãos. Profissionais e cidadãos, em função assim, não dá para generalizar, né? Claro, mas de um modo geral, se a gente olhar os dados, não mentem para a gente, né? O Rio Grande do Sul foi terceiro melhor estado no nível de educação e hoje está lá bem para trás no ranking, né? Então a gente precisa melhorar a educação. E reter talentos, né? O Rio Grande do Sul perdeu, centenas de milhares de talentos aí na última década. Porto Alegre, de 2010 a 2020, perdeu 200 mil habitantes. Nós tínhamos em 2010 1,5 milhão de habitantes em Porto Alegre, 1.532, 535. Estamos com 1.300 e alguma coisa. Então, 200 mil habitantes a menos em Porto Alegre. Arcione Piva, Cindy Lojas Elevados são parte desse Rio Grande que dá certo. Obrigado pela presença conosco. Muito obrigado, Osiris. Sempre é um prazer enorme estar aqui no Rio Grande que dá certo. Prazer é todo nosso. Vai retornar outras vezes. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até um próximo encontro.